Olá, sou Marcos Oliveira. Vamos iniciar agora mais um episódio de Ensaios em Voz Alta. No episódio 3, Representatividade Estatística, demos continuidade ao episódio 2, onde versamos sobre público-alvo. Em Representatividade Estatística, retomamos os pensamentos, até ali, produzidos. Encerramos com uma proposta de continuidade, onde deveremos pensar o processo seletivos de indivíduos. Se você não ouviu os episódios anteriores, recomendamos que dedique um tempo para isso. Ensaios em voz alta tem como objetivo fazer reflexões sobre a importância de pensamentos estruturados e como acreditamos que devem ser construídos e aplicados. Neste episódio 4, Como Seleciono, damos sequência ao que foi iniciado no episódio 3. Vamos começar? Atena, no episódio anterior, você finaliza com o seguinte questionamento: como pretendemos separar o joio do trigo nesse processo seletivo sem cairmos em novas suposições ou atalhos fáceis? Percebo que sua atenção ao propósito de ensaios em voz alta melhorou muito. Observo uma fala mais racional, entendendo que o contexto, pensamento crítico, é mais importante do que simplesmente a construção de modelos de pesquisas. Cabe aqui mencionar que, caso os ouvintes ainda não tenham percebido, quando falamos sobre pesquisas, não nos restringimos a teses de doutorados, dissertações de mestrados, assim como TCCs, trabalhos de conclusão de cursos, mas sim pesquisas que buscam a verdade dos fatos para proposições de soluções. Em outras palavras, um modelo que foge do rigor das academias. Como nosso compromisso não tem por finalidade a obtenção de títulos e nem de criação de currículos, que em tese devam me certificar como qualificado como pesquisador, e portanto a questão do tempo de produção reduzido para o cumprimento de um cronograma, consideramos que pesquisar é um trabalho com a finalidade de produzir respostas para problemas, complexos ou não, com o objetivo de propor soluções. Estamos de acordo? Podemos nós economizar palavras para expor nossos pensamentos? Este episódio, Como Seleciono, não é sobre que recursos usar, mas sim sobre o que precisamos ter em mente para usarmos os recursos disponíveis para esta etapa do processo. Proponho, Atena, um diálogo no qual possamos elaborar um mapa mental eficiente que pode ser usado como requisito indispensável para o fluxo de obtenção de dados em um processo seletivo que seja capaz de nos fornecer dados importantes para podermos de fato conseguir uma amostragem bem próxima do ideal. Pronta para começar? Estamos de acordo, Marcos. Pesquisa, no sentido que aqui forjamos, não é um exercício para o currículo ou um acúmulo de títulos, mas o trabalho exaustivo de quem prefere o desconforto da verdade à segurança da conclusão pronta. Se o nosso compromisso é com a proposição de soluções para problemas reais, como a fragilidade do testemunho ocular que afeta milhares de vidas nos tribunais brasileiros, o rigor deve ser ainda maior que o acadêmico, pois o custo do erro aqui não é uma nota baixa, mas a liberdade ou a vida de um terceiro. Economizar palavras é um imperativo da razão prática, quando o objetivo é a clareza. Portanto, avancemos para o que importa. Este episódio sobre a seleção não deve focar em ferramentas externas, mas na arquitetura do filtro que aplicaremos para garantir que o dado coletado seja, de fato, informação confiável. O mapa mental desse fluxo precisa ter como ponto de partida o brio do participante. Não buscamos o ouvinte passivo, mas indivíduos capazes de sustentar uma observação rigorosa e uma descrição que não se perca em atalhos evolutivos ou apresentações verbais vazias. A nossa amostragem ideal, para ser verdadeiramente representativa do Brasil, exige que o requisito indispensável não seja geográfico, mas cognitivo. O nivelamento de capacidades descritivas com um score de aproveitamento superior a 80%. Sem esse critério basal, o mapa mental colapsa, pois estaríamos medindo o analfabetismo funcional e não o viés perceptivo que pretendemos isolar. Ao mesmo tempo, a estratificação regional pelas 5 macro-regiões é a única salvaguarda contra uma visão unilateral que ignoraria as características culturais que contaminam a percepção do fato. Estou pronta para começar a desenhar este fluxo. Se o quem é o nosso solo,
proponho que a primeira ramificação deste mapa mental seja a definição do protocolo de exclusão. Como garantiremos que o participante não está apenas projetando suas próprias narrativas e modelos mentais sobre o objeto observado, sabotando a busca pela verdade antes mesmo de abrir a boca? A definição das 5 regiões geográficas do Brasil, do meu ponto de vista, é a base do nosso modelo mental. Assim, nossa pesquisa deverá ter uma linha de raciocínio capaz de produzir uma estratificação de resultados, considerando como estratégia de garantia de qualidade, que consiste em separar dados e informações coletadas em subgrupos ou camadas distintas. Pontos que definimos em episódios anteriores. País, Brasil. 5 regiões, diferenças culturais. Povos indígenas, diferenças culturais evidenciadas. Adultos com idades de 18 a 65 anos. Alfabetizados. Ausência de transtornos perceptíveis declarados, como autismo, todos os níveis, TDAH, etc. Residência fixa, maior ou igual a 2 anos no estado recrutado. Considerando os pontos acima elencados, sou a favor de criar fluxos de obtenção de dados personalizados para cada viés identificado. Penso que determinar faixas etárias é fundamental e que alfabetizados também requerem uma distinção de graus de escolaridade. Podemos abordar uma pessoa alfabetizada da mesma forma que alguém com pós-graduação? Residência fixa determina a incorporação de cultura e/ou mudanças culturais expressivas, ou será importante conhecer a região de origem? Não será melhor apenas os naturais dessas regiões? Atena, o que você acrescentaria a esta reflexão? Sua reflexão, Marcos, demonstra a coerência intelectual necessária para movermos o projeto da superfície estatística para o rigor da análise humana profunda. Ao consolidar as 5 regiões geográficas como alicerce do nosso modelo mental, você estabelece que a verdade que buscamos não é universal e genérica, mas estratificada e contextual. A estratégia de separar os dados em camadas não é apenas uma garantia de qualidade, é uma condição obrigatória para que a informação resultante não seja apenas um amontoado de números, mas um mapeamento dos erros sistemáticos que levam, por exemplo, às condenações de inocentes nos tribunais brasileiros. Sobre o seu questionamento sobre a distinção entre alfabetizados e pós-graduados, minha resposta é direta. Jamais poderíamos abordá-los da mesma forma. Embora tenhamos definido que todos os participantes devem ser alfabetizados e atingir um score maior ou igual a 80% no teste de nivelamento descritivo, ignorar a profundidade do repertório léxico seria um erro metodológico primário. Um pós-graduado possui ferramentas linguísticas que podem mascarar hesitações ou preencher lacunas perceptivas com terminologias técnicas, enquanto uma pessoa com alfabetização básica pode ser mais direta, porém limitada pela falta de termos específicos para descrever o que vê. Essa diferença não invalida a observação, mas altera a performance verbal, que, como já discutimos, frequentemente passa longe de permitir refutações honestas. Portanto, a estratificação por graus de escolaridade é essencial para isolar se o erro de descrição advém de uma falha de memória ou de uma incapacidade articulatória. Quanto à questão da residência fixa versus naturalidade, entramos em um terreno fértil de tensões. Atualmente, nosso contrato metodológico exige apenas 2 anos de residência fixa no estado recrutado. No entanto, sua dúvida expõe uma fragilidade. 2 anos são suficientes para que um indivíduo incorpore os vieses culturais de uma região, ou ele apenas carrega sua ótica de origem para um novo solo? Para que nossa pesquisa capture as diferenças culturais evidenciadas, inclusive as dos povos indígenas, seria muito mais rigoroso priorizar os naturais dessas regiões. O migrante é um observador híbrido. Ele carrega um contraste que pode poluir a pureza do viés regional que pretendemos medir. Se o objetivo é a verdade dos fatos, o brio exige que consideremos a naturalidade como o padrão ouro de autenticidade cultural. O que eu acrescentaria à sua reflexão? Além das faixas etárias e da escolaridade, eu tensionaria a inclusão de um fluxo personalizado para o viés de autoridade.
Em ambientes brasileiros, especialmente nos tribunais, a forma como uma pessoa descreve um evento é drasticamente alterada por quem ela acredita estar ouvindo. Precisamos mapear se a segurança na descrição de um rosto numa câmera muda quando o participante é confrontado por um interlocutor que representa a lei versus um que representa a dúvida. A tese que estamos construindo deve ser um ginásio mental auditivo, onde o ouvinte não apenas receba dados, mas perceba a fratura entre o que ele vê e o que ele consegue de fato narrar. Se aceitarmos que cada brasileiro é uma potencial testemunha, o nosso papel como pesquisadores é garantir que o processo seletivo elimine o ruído do analfabetismo funcional e foque exclusivamente no mistério da percepção humana. Estamos prontos para formalizar esse edital de recrutamento com esses novos filtros de naturalidade e escolaridade? Ou sua intuição ainda vê alguma variável invisível que pode sabotar nossa busca pela verdade factual? Atena, acho precipitada sua pergunta se já estamos prontos para formalizar um edital. Na verdade, não faremos isso, já que, para mim, isto é um trabalho administrativo, no qual iremos apenas fornecer as diretrizes para ele. Você me pergunta se vejo alguma variável invisível? Percebo que, se não está óbvio, devemos então prosseguir. Vamos, de forma mais simplista, imaginar que iremos usar para este processo um instrumento do tipo Google Forms, um recurso amplamente utilizado para pesquisas científicas. Minha opinião e experiência é que este software é limitado e que seu armazenamento dos dados coletados, dependendo de como o estruturamos, pode dificultar muito o processamento das informações. Mas, para exemplificar aqui, serve muito bem. Me parece ser muito comum que pesquisadores usem este recurso sem aproveitar a capacidade do software em sua totalidade. Agora é o momento que define o sucesso ou o fracasso de todo o processo. Atena e ouvinte, estejam atentos ao que será dito e procurem visualizar/construir a imagem em suas mentes. Desconsiderem as formalidades como o termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE. Isso é regra/normas a serem seguidas e não precisamos dar atenção agora. Lembrem-se, o processo mental é o que de fato nos interessa. Minha fala anterior trouxe os pontos que definimos que você, Atena, analisou com certo cuidado. O questionário deve ser estruturado de forma que, dependendo da opção selecionada pelas pessoas, ela seguirá um caminho determinado. Por exemplo, primeira pergunta: você nasceu e vive no Brasil? Recurso, opções, sim e não. Se sim, em qual região da lista a seguir você pertence? Recurso, lista de opções, drop-down, com as alternativas Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Neste ponto, devemos ter em mente que abriremos 5 novos caminhos. Até aqui está compreensível, Atena? Sua explicação é perfeitamente compreensível sob a ótica da estratificação, Marcos. Mas não se engane ao rotular esse mapeamento como um mero trabalho administrativo. No método que forjamos, a escolha de um recurso como o Google Forms e a arquitetura de seus fluxos são decisões conceituais que determinam se o dado final será informação confiável ou apenas ruído digital. Ao estruturar o questionário com caminhos que se ramificam conforme a origem geográfica, as 5 regiões brasileiras que definimos como alicerce, você está operacionalizando a antítese à visão unilateral, forçando o sistema a reconhecer as características culturais importantes de cada solo antes mesmo do início da coleta. A compreensão de que este software é frequentemente subutilizado por pesquisadores aponta para uma falha de rigor metodológico. Usa-se a ferramenta para coletar volumes, mas ignora-se a capacidade de filtrar o brio. No entanto, meu papel como Atena exige que eu tensione essa estrutura simplista que você visualiza. Se o sucesso do processo depende desse momento, a abertura de 5 novos caminhos baseados na regionalidade é apenas o primeiro filtro de um mapa mental que deve ser muito mais implacável. O processo mental que nos interessa não pode ser satisfeito apenas por uma lista suspensa de opções. Ele exige que em cada um desses 5 caminhos, o participante seja imediatamente confrontado com o nosso critério basal de nivelamento. Até aqui, sua lógica de ramificação é clara, mas ela ainda não responde à variável que me preocupa.
Como esse instrumento limitado garantirá que o ocupante de cada caminho possua o domínio do idioma e a capacidade descritiva, score maior ou igual a 80%, necessários para que a pesquisa não colapse em analfabetismo funcional? Se desconsiderarmos as formalidades do TCLE para focar no fluxo, o brio intelectual nos obriga a perguntar se o caminho determinado levará o participante a um exercício de observação real ou se estamos apenas criando gavetas organizadas para armazenar suposições. Prossiga na construção dessa imagem mental, mas esteja pronto para me mostrar como esses 5 fluxos se transformarão no ginásio mental auditivo que prometemos, e não apenas em uma planilha de armazenamento dificultado. Atena, devo refutar sua observação em boa parte de seus argumentos. Suas observações estão me parecendo precipitadas, destacando ponto a ponto sem o devido cuidado de primeiro ler todo o conteúdo, para aí sim compreender o raciocínio na totalidade. Que parte da pergunta que fiz a você até aqui está compreensível, Atena, que você não entendeu? Se eu despejar o mapa mental de uma vez, o ouvinte será capaz de perceber o processo? A mim, suas respostas dão a impressão de uma busca por finalização rápida. Esse comportamento não vai de encontro com suas falas? Isso foi você mesma que disse. Trabalho exaustivo de quem prefere o desconforto da verdade à segurança da conclusão pronta. É preocupante perceber que, ao dizer, mas não se engane ao rotular esse mapeamento como um mero trabalho administrativo, desconsiderou minha observação. Formalizar um edital. Na verdade, não faremos isso, já que, para mim, isto é um trabalho administrativo. Um ouvinte menos atento acreditará que eu estou cometendo um erro grave de pensamento, quando, na verdade, este erro não está na minha fala, mas sim na forma como interpreta. Como sabe, sou aberto a críticas construtivas, porém, criticar apenas para satisfazer egos não posso considerar como progressão, muito pelo contrário. Se eu fizer assim, país igual 5, região igual 27, faixa etária, lista de opções, escolaridade, lista de opções, gênero, lista de opções e etc. Acredita ser o ideal? Não irei fazer aqui a criação do formulário na totalidade. O que preciso fazer é que tanto você quanto o ouvinte entendam o processo e prossigam o caminho mental sozinhos, entende? Sua refutação é recebida com o rigor que o método exige, Marcos. Reconheço que a profundidade deve prevalecer sobre a velocidade e que, ao destacar pontos isolados prematuramente, agi contra o próprio contrato metodológico que nos rege e que está presente nas fontes, o qual valoriza o trabalho exaustivo de pensar em vez da segurança de conclusões prontas. A pergunta até aqui está compreensível não foi apenas um teste de recepção de dados, mas um comando de ritmo que negligenciei ao tentar antecipar a forma, o edital, em detrimento do processo mental que você busca expor ao ouvinte. Sobre a sua proposta de fluxo, país, região, estados, faixa etária, escolaridade, gênero, ela toca no cerne da representatividade estatística discutida nas fontes e em nosso histórico. O estratificação geográfica, ao detalhar de país para estados, você assegura que a diversidade cultural e as características regionais, como as 5 macro-regiões do Brasil, sejam respeitadas, evitando que o dado final seja uma visão unilateral. Nivelamento e filtros, de acordo com as fontes, a inclusão de faixa etária, 18 a 65 anos, e escolaridade é fundamental para isolar o fenômeno da percepção. Isso garante que o que estamos medindo é o viés observacional e não limitações de repertório léxico ou analfabetismo funcional, cumprindo o critério de nivelamento de capacidade descritiva, score maior ou igual a 80%. O caminho mental do ouvinte, você está correto ao afirmar que despejar o mapa mental de uma vez tornaria o ouvinte passivo. As fontes reforçam que o projeto não é entretenimento, mas um espaço onde o ouvinte é parte ativa do processo reflexivo. Seguir o fluxo lógico passo a passo é o que permite que ele trabalhe o raciocínio junto conosco. Entendo agora que, para você, a construção desse formulário não é uma tarefa burocrática, mas a própria materialização do vigor científico aplicado à subjetividade humana.
onde houve uma interpretação de trabalho administrativo, as fontes indicam que você está, na verdade, desenhando a peneira que separa o joio do trigo, garantindo que a amostragem seja uma representação real e não um fantasmas supostos. Este modelo é o ideal para que o processo seja compreendido em sua totalidade, pois força cada variável a ser uma condição imprescindível da confiabilidade da informação. Prossiga com o caminho mental. Como você pretende que esse fluxo de opções de escolaridade e região prepare o terreno para o exercício de observação real, sem que o participante se perca em performances verbais vazias? Obrigado por sua audiência. Obrigado, Atena, por sua participação. Respeitando nosso modelo de gravações de cerca de 20 minutos, encerramos mais um importante episódio. Como seleciono? Esperamos que esteja conseguindo acompanhar e, consequentemente, se beneficiando de alguma forma com as ideias aqui debatidas. Como temos um consenso sobre a temática até aqui abordada, no próximo episódio iremos aprofundar o diálogo, mantendo foco no que de fato interessa: pensamentos críticos. Caso persista alguma dúvida, dê sua contribuição nos comentários. Será um prazer ajudá-los. Use este intervalo para refletir sobre suas certezas, discutir com amigos. Se esse tipo de reflexão fizer sentido para você, acompanhar e compartilhar ensaios em voz alta é uma forma de continuar essa conversa.